Tá valendo. Estamos no ar, SPT, o Sem Politiquês, seu podcast comigo, Guga Noblar, Carlito, historiador, e o convidado, Guilherme Boulos, ele que vai ser o próximo presidente do Brasil. Eu acho que ele tem chance, hein? Boulos, já vamos pra cima, porque o Boulos tem pouco tempo. Então, Carlito, já vamos deixar quente esse negócio. Agora tá rolando, nesse momento, a discussão sobre o futuro do Daniel Silveira, o caso do Daniel Silveira, aquele deputado malucão que ameaçou o STF, que falou que ia enfiar a porrada em ministro do STF e que já intimidou a democracia várias vezes. Ele tá ali, ó, tá perto de cortar o pescocinho dele, vão entregar a cabeça dele para poupar dos outros, não querem abrir precedente para os outros. E ano que vem tem eleição também, mas vamos começar então com o Daniel Silveira. Boulos, e aí, o que você acha que ele merece? Prisão, cassação? Guga, primeiro, obrigado pelo convite, eu do Carlito, para estar aqui nesse bate-papo. Eu acho que o caminho para o Daniel Silveira tem que ser a cassação. O Supremo agiu num vácuo. Né? O Supremo determinou a prisão dele porque esse cara, que não é só ele, vamos combinar aqui, né? Eles fazem parte de uma matilha ali, né? Essa turma que comete crimes contra a democracia, a torto e a direito, né, que sai defendendo o AI-5, fechamento de Congresso, o cara defende fechamento de Congresso, fechamento Supremo, quebrou a placa da Marielle Franco, é importante a gente lembrar disso, ou seja, o cara faz, olha aí a camiseta do Carlito aí, uma homenagem merecida, e quebrou aquela placa fazendo uma apologia, uma exaltação do assassinato de uma vereadora. São sucessivos crimes que a gente podia listar. Agora, caberia à Câmara, né, ter cassado ele já há algum tempo. Né? Isso era uma atribuição do próprio Legislativo. Como o Legislativo não fez, o Supremo o cassou, o prendeu, né, o determinou a prisão. Eu espero que a Câmara determine a cassação dele, né? Acho que é isso que é o melhor para o parlamento brasileiro, e acho que é demarcar uma fronteira, demarcar uma linha também do que é aceitável e do que não é aceitável num Estado democrático de direito, e as condutas dele e da turma bolsonarista seguramente não são aceitáveis. Eu queria mais uma vez agradecer você, Boulos, por ter sido gentil com a gente, participando aqui mais uma vez de um papo. E concordo plenamente com tudo que a gente está dizendo aqui. Ele não é o único que está cometendo essas infrações. Ele precisa ser punido porque a gente sabe que nenhum direito é absoluto. Por exemplo, a gente está tendo um retorno aqui de algum lugar, que eu não sei de onde é, que está voltando aqui o meu áudio. Mas, enfim, a gente sabe que nenhum direito é absoluto. Até, por exemplo, o direito à vida, em caso de guerra declarada, ele pode ser revisto. No Brasil se concede a permissão para pena de morte em caso de guerra declarada. Então, eu acho que o Daniel Silveira, como bem citou o Guga, ele vai ser dado de bandeja ali para satisfazer as pessoas que estão cobrando há muito tempo a atitude do STF, da PGR, e os outros ficarão até 2022. Só que a gente estava falando aqui no off, Boulos, sobre o perigo do precedente que isso pode representar. Por isso que é importante a fundamentação bem feita por parte do Congresso e do próprio STF. Porque meu trabalho é respeitar as leis e seguir a democracia. E por mais que eu não goste do Daniel Silveira, eu acredito que o Guga goste menos porque ele quebrou o celular do Guga, mas a lei tem que ser igual para todo mundo. Por crime contra a Lei de Segurança Nacional, ele não vai e nem deve ficar preso. Mas se enquadrarem ele, como a gente está trazendo em alguns artigos do Código Penal, e também no artigo 5º, inciso 44 da Constituição, ele não só deve, como até o momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, ele está se mantendo preso. A relatora se mostrou favorável, alguns deputados se mostraram favoráveis, mas o que é que você acha, Boulos, do risco que isso pode ter para abrir precedente para que até outros deputados que não cometam as atrocidades que o Daniel está cometendo sejam presos ou cassados? Não, nós temos que estar muito atento a isso, Carlito. É claro, existe uma fronteira entre liberdade de expressão, né? Isso é essencial, tem que ser preservado numa democracia. E liberdade de expressão significa as pessoas poderem expressar quaisquer que sejam as ideias, a gente goste ou não goste. Mas há uma fronteira entre liberdade de expressão e cometimento de crime. Né? Alguém que estimula a violência contra instituições, alguém que... Isso está previsto, crime contra a democracia, alguém que coloque em risco, inclusive, a integridade, né,
de outras pessoas, sejam ministros supremos, sejam outros parlamentares, sejam lideranças da oposição, quem quer que seja, isso é cometimento de crime. E a imunidade parlamentar não pode ser um guarda-chuva que acoberte crimes. Agora, ao mesmo tempo, essa fronteira ela é tênue, e nós temos que tomar um cuidado para que o Supremo não se arvore também numa condição de sair prendendo quem quer que seja, né, por posições políticas, porque, veja, eu não acho que no caso Daniel Silveira foi uma prisão arbitrária, me parece, ele cometeu crimes de forma continuada. Agora, ao mesmo tempo, isso pode abrir um precedente para que, sobretudo com o uso de lei de segurança nacional e alguns expedientes pouco convencionais, você também faça a mesma coisa com qualquer tipo de discordância. Isso é preocupante. E por isso que eu acho que o melhor caminho para esse cidadão é a Câmara cumprir o seu papel. Aquilo que já deveria ter feito há muito tempo, que é caçar, né? Caçar o mandato dele e de quem mais cometa crimes, se acoberte no mandato parlamentar para cometimento de crime. Isso é inaceitável. Existe o expediente, existem os mecanismos para isso, e o principal mecanismo é a cassação. E lembrando sobre a questão da Lei de Segurança Nacional, Boulos, só para a gente deixar claro aqui para quem está nos ouvindo em outros portais somente com áudio, quem está nos assistindo aqui no YouTube também, é que um caso claro é o seu caso e o do Lula, que quando você, ano passado, fez críticas ao presidente, o governo Bolsonaro, através do ministro da Justiça, tentou enquadrar você e o Lula em crimes contra a Lei de Segurança Nacional. E vocês não foram presos por motivos evidentes, ficou comprovado que não tinha materialidade para que vocês fossem presos, diferente da situação do Daniel Silveira, que a gente precisa lembrar aqui do artigo 5º, inciso 44, que ele está o tempo todo dizendo que ele está preso de forma arbitrária. E o ministro Aires Brito, ainda em 2020, deu uma entrevista dizendo que todo mundo que estava indo para a rua, pedir intervenção militar, pedir artigo 142 de forma deturpada, poderiam ser inseridos no artigo 5º, inciso 44 da Constituição, que diz o seguinte: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Na interpretação do ministro, pelo menos é o que a gente está entendendo, até porque no pedido de prisão está lá, ele entende que esse artigo está inserido no crime cometido pelo Daniel Silveira e é um crime continuado. Eles estão dizendo que é flagrante continuado, que o vídeo isso. Eles estão entendendo categoricamente o motivo pelo qual o Daniel está preso, mas está tentando deturpar. Mas, enfim, é com você, meu amigo Google. Na minha história com o Daniel Boulos é que logo depois que ele invadiu aquela escola de 2º grau para tentar lacrar na internet, eu fui ao plenário do Congresso. E foi escorraçado, vale dizer, né, Guga? Foi escorraçado pelos estudantes. Escorraçados, aluno de 1º grau, 2º grau, expulsando aquele bombadão lá da escola, aquele deputado anabolizado. E aí eu fui até ele e falei: deputado, eu estou fazendo uma enquete aqui, eu quero a sua opinião, a opinião do senhor. Eu quero saber qual foi o momento de exame da política. Marielle, letra B, um deputado que invade uma escola para lacrar na internet, ou letra C, todas as anteriores. Ele ficou era uma pergunta porrada para ele tentar refletir em tudo que ele fez, era em cima de atos que ele cometeu, mas enfim, ele poderia ser irônico, ele poderia não responder, ele tentou me bater dentro do plenário e os seguranças pediram para me retirar, porque ele queria me bater, não, e aí para evitar essa confusão, me pediu que se retire, ele está isso, ele tá, etc. Eu saí. E aí depois, ficou lá dentro inventando que eu é que tinha. Ele tentou inventar uma fake news, falou que eu estava sem crachá, tentou criar uma invadida, etc. E aí quando ele saiu e me encontrou de novo ali no Congresso, eu perguntei: vem cá, deputado, é mais fácil quebrar a minha cara? Porque ele falou que queria quebrar a minha cara. Eu perguntei: vem cá, deputado, é mais fácil quebrar a minha cara do que quebrar a placa da Marielle? Aí foi a hora que ele deu uma porrada no meu celular, ele caiu no chão, quebrou, etc. Foi uma confusão. Mas, enfim, ele tem um histórico já, ele já cuspiu no rosto de mulher, ele quebrou a placa da Marielle, ele quebrou meu celular, ele incitou já ataques à democracia, ao STF, várias vezes, falando em porrada, inclusive falou em atacar e invadir o próprio parlamento, o próprio Congresso Nacional. E ele, na verdade, está imitando o mestre dele, que é o Bolsonaro.
E o Bolsonaro, se a gente for relembrar, ele fez comentários muito piores do que esse, inclusive dizendo que deveria haver uma guerra civil, que deveriam se matar, que a ditadura deveria ter matado 30 mil pessoas, e pregou a morte do FHC e nada aconteceu. Então, assim, a gente vê Mas tem uma diferença nisso, que é esse que é o problema. Tem alguém que está com retorno, acho que é você, Guga. Acho que é você que está com retorno aí, Guga. Tem um problema. No caso do Bolsonaro, a ação dele não se enquadra como crime inafiançável. Ele pode cometer crime contra a Lei de Segurança Nacional e vai responder depois que deixar, porque a gente esquece, Boulos, que Bolsonaro é político desde a década de 80. A gente está esperando o Bolsonaro largar algum cargo de político para responder aos processos, só que ele não larga o osso. É a gente que é da esquerda que gosta da mamata, mas é Bolsonaro que está mamando nas tetas desde a década de 80. Agora, sobre esse ponto, Boulos, além de ter o Daniel fazendo essa retórica, outros deputados tentando fazer uma narrativa de que o poder moderador é o exército, tentando criar uma brecha para algum tipo de regime militar de golpe de novo. A gente já viu também. E o Bolsonaro faz isso o tempo inteiro. E, além disso, ele tem participado de solenidade da PM, ele tem se envolvido muito em assuntos que são relativos ao exército, etc. Você vê realmente uma estratégia escancarada para uma tentativa, quem sabe, de golpe se ele perder a próxima eleição? Olha, sabe qual é o bom do Bolsonaro? É que o Bolsonaro, ele fala o que ele vai fazer. O Bolsonaro não surpreende ninguém. O Bolsonaro, quando foi candidato a presidente da República, ele não escondeu quem ele era. Ele fez a campanha defendendo tortura, defendendo ditadura militar, dizendo que o Brilhante Ustra era herói nacional, atacando quilombola, atacando LGBT, ofendendo mulheres. Ele expressou quem ele era. Naquele momento, o clima político do país estava muito tóxico. Uma negação da política, um sentimento de ódio, de medo misturados na sociedade, e apesar de tudo isso, o Bolsonaro foi eleito, né? Ou talvez justamente por isso potencializou a eleição dele. E o Bolsonaro tem dado senhas claras de que ele não tem nenhum apreço pela democracia e por processos eleitorais. Então, quando aqueles trumpistas nos Estados Unidos, né, invadiram o Capitólio, né, o Bolsonaro não só não condenou, defendeu implicitamente a ação, como disse que é isso que vai acontecer no Brasil se não tiver voto impresso em 2022. Ele anunciou. Não é que tem uma hipótese, ou será que é uma teoria da conspiração, não tem sentido? O Bolsonaro quer dar um golpe. Aliás, o Bolsonaro já teria dado um autogolpe se ele tivesse o respaldo das outras instituições e, sobretudo, das Forças Armadas brasileiras para fazer isso. Você acha que se tivesse na mão dele, ele não mandaria prender os ministros supremos que são contra ele? Ou não mandaria fechar o Congresso? É isso que ele deseja e ele não faz questão de esconder. Sabe o que me preocupa, Guga? Mais do que a lista de desejos do Bolsonaro, o que me preocupa é o caminho que está sendo seguido, sobretudo agora, depois dos últimos decretos de liberação de armas. Os decretos do Bolsonaro, assinados logo depois da eleição do Arthur Lira na Câmara, justamente para não ter um questionamento do parlamento, em jogo combinado com o Arthur Lira, esses decretos são gravíssimos, gravíssimos. Pouca gente está se atentando para a gravidade disso. E não é simplesmente pela questão do debate de segurança pública, se armas dão segurança ou não. Esse é um debate que precisa ser feito. Eu tenho convicção, e, aliás, dados de pesquisas internacionais mostram que mais armas na sociedade não são garantia de mais segurança, muito pelo contrário. Os Estados Unidos têm uma média 25 vezes maior de homicídio por arma de fogo do que os demais países ricos. E os Estados Unidos têm uma liberação, uma flexibilização muito alta de armas. Mas o debate aqui é outro. O Bolsonaro está fazendo isso para armar o seu exército privado, para criar uma milicianização da política. Um dos decretos permite que um CAC, que é uma categoria de colecionador
atirador e o caçador, são os CACs, que é uma coisa fácil de se obter, com laudo psicológico e uma aprovação formal, clube de tiro, essas coisas. Os CACs podem ter até 60 armas. Uma pessoa pode ter até 60 armas. Isso significa, você pegar um cara desse, um gogoboy de academia, bolsominion de clube de tiro. Um Daniel Silveira. Um Daniel Silveira da vida, e permitir que esse cara monte sua milícia privada. Que pode ir lá um dia e meter 60 armas e atacar o Supremo, o Congresso, os partidos de oposição, os movimentos sociais, quem ele não gosta, qualquer um. Nós vimos o que aconteceu na Bolívia, e temos que aprender com isso em 2019. No final de 2019, teve um golpe da Bolívia que foi um golpe totalmente atípico em relação ao padrão dos golpes latino-americanos, que era dado por quartel. Era lá o tanque na rua e tal. Foi assim que deu golpe no Brasil, no Chile, na Argentina. O exército dando golpe. O golpe na Bolívia, em 2019, não foi um golpe das instituições, do exército e tal. Foi de milícia. Milícias armadas se organizaram e tomaram a casa do Evo, botaram fogo na casa da irmã dele, sequestraram o parente de ministro, botaram terror, quase mataram o Evo Morales. Se ele não saísse do país, tinha morrido, provavelmente. Fizeram isso, criaram um caos no país, o exército e a polícia ficaram aquartelados porque eram coniventes com o golpe miliciano e depois só chancelaram. E a milícia fez o trabalho sujo. O Bolsonaro está criando condições para um golpe miliciano no Brasil se ele perder as eleições de 2022. Alguém acha que o Bolsonaro vai perder as eleições de 2022 e vai baixar a cabeça, ir para casa e passar a faixa presidencial para o sucessor? Isso, assim, não é o Bolsonaro, olha o Trump. Nos Estados Unidos, que tem instituições mais consolidadas do que as nossas, olha o que o Trump fez. O Bolsonaro é um arremedo de Trump piorado. Então, ele prepara um cenário, como vê a perda de popularidade dele, o risco cada vez maior de chegar fragilizado nas eleições de 2022, a crise econômica no Brasil se aprofundando, a crise social se aprofundando, o governo mais trágico para lidar com a pandemia no planeta. Ele vê todo esse cenário, não precisa juntar Lé com Cré para perceber que isso cria dificuldades para a reeleição dele em 2022, apesar da máquina e apesar de ainda ter uma base social que pode levá-lo para o segundo turno. Mas ele pode perder a eleição. Aí vai falar que foi fraude da urna eletrônica porque não teve voto impresso e blá, 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 e vai atiçar os milicianos lá, o pessoal de clube de tiro e Daniel Silveira e companhia, para ir para a rua meter bala. Esse é o risco que está em jogo neste momento. Esse golpe está sendo fabricado agora, aos olhos de todo o país. E é muito importante que a gente tenha uma unidade do campo progressista, do campo democrático no Brasil, para denunciar e buscar barrar essa atrocidade. Que bom ouvir isso de alguém como você, Boulos, que eu acredito que foi o político de esquerda que mais entendeu a importância desse discurso mais amplo, que realmente abraça essa ideia de proximidade com outros progressistas dentro da esquerda, que entende a importância de comunicar-se com os jovens, de utilizar as redes sociais. Inclusive, queria aproveitar o espaço aqui e queria pedir lá para o Carlos Lupe, para quando ele for gravar lá o Café com o Lupe, ele pelo menos agradecer a você pela inspiração do nome do programa que ele criou, né? Ele criou lá o Café com o Lupe. Eu não vou pedir direito autoral, não, Carlito. Deixa, é de uso. Uma coisa que dá certo tem que ser conhecimento comum da sociedade. A gente socializa o nome, não tem problema, não. Compartilha, boa, Boulos. E aproveitando que a gente está falando sobre 22 aqui, é evidente que a gente não vai poder falar legalmente aqui, porque ainda tem todo o processo das primárias dos partidos, tem um período que pode se publicar se o fulano ou cicrano será candidato ou não, mas o que a gente pode dizer é que o Guilherme Boulos vem diferente de 2018 para uma possível candidatura em 2022. Aquele candidato lá que teve 0,58% dos votos, que inclusive foi acusado por alguns mais radicalizados dentro do próprio pessoal de ter levado o pessoal para um nível abaixo, agora aparece das intenções de votos com 6%. Eu queria pedir a você que explicasse qual é a mágica, Boulos, porque o Ciro está mantendo a mesma média ali de 12% a 15%, o PT caiu de 24% para 14%, 12%, 16%. Qual foi o segredo que o Guilherme... Não precisa contar tudo, evidentemente, porque ainda tem de guardar algumas coisas para o ano que vem. Mas qual foi o segredo para o Boulos, em pouco mais de 2 anos, crescer mais de 5 pontos
das intenções de votos para 2022 e está, inclusive, dentro da margem de erro, tecnicamente empatado com o próprio Haddad. Carlito, meu irmão, deixa eu te dizer, as eleições de 2018, elas foram eleições atípicas. É uma eleição que elegeu Jair Bolsonaro presidente do Brasil. Daí você tira a régua. Você teve um nível de polarização na eleição entre o Bolsonaro e o PT que terminou por esvaziar a maior parte das candidaturas. Você pega o PSDB em 2018, em 2014 o Aécio tinha tido 50 milhões de votos. Em 2018 o Alckmin teve 4 milhões. A Marina Silva tinha tido 20 milhões de votos em 14, teve 1 milhão. Né? Então, foi uma eleição atípica que não revelou. A eleição de 2018 ela não é uma régua para definir o tamanho político de cada partido ou de cada liderança política. Ela foi uma eleição muito tóxica. Agora, o cenário político está mudando. Você tem um desgaste do bolsonarismo. Nós tivemos um papel na eleição municipal aqui em São Paulo, que foi um papel muito forte. Quem diria, lá em 2018, naquele clima de país, que um projeto como o nosso, do PSOL, representado por uma figura, digamos, polêmica como eu, né, tão atacada, vai invadir a casa e não sei o quê, quem diria que a gente ia ter mais de 2 milhões de votos na maior cidade do Brasil, iria para o segundo turno, iria conseguir engajar e mobilizar o sentimento e a esperança de muita gente. Eu disse, no dia 28 de outubro de 2018. Vamos ser justos, é verdade. O Carlito anunciou, quando eu ainda estava, não sabia o que ia fazer, o que não ia, se ia ser candidato, se não ia, o Carlito falou para mim sobre o que ele achava de ser candidato a prefeito de São Paulo. Sejamos justos, que tem razão nisso e já tinha. Agora, digo para vocês, tem uma coisa aí que também não dá. Eu não sou a favor de 1 ano e meio antes da eleição, com gente passando fome no Brasil, porque cortaram auxílio emergencial, com 1.500 pessoas morrendo por dia por causa da pandemia do coronavírus, com cidades inteiras parando de vacinar pela irresponsabilidade criminosa de um governo que não comprou vacina e trabalhou contra a vacinação da população. Eu acho que a esquerda tem muita coisa para fazer do que antecipar a campanha eleitoral 1 ano e meio antes, sabe? Eu acho que nós temos que disputar 2021, as batalhas de 2021, e temos que, pensando, claro, 2022 vai estar aí, e nós temos que nos preparar também para 2022. Mas preparar para 2022, do meu ponto de vista, eu tenho defendido isso, Carlito, em todo lugar, nas conversas com outras lideranças da esquerda, nas conversas no meu partido e com outros partidos do campo progressista, nós temos que criar uma mesa de unidade com as principais lideranças públicas da esquerda, que sejam pré-candidatos ou potenciais candidatos, com os presidentes de partido político, e nesta mesa a gente começar a discutir um programa comum. Cada partido tem o seu programa, vamos ver o que é comum, e você vai amadurecendo a possibilidade de chegar de uma maneira mais unitária para 2022. Eu estou mais preocupado com esse processo e com o que a gente pode fazer para enfrentar os desafios de 2021 do que as pesquisas. Né? As pesquisas estão longe da eleição ainda. Mas esse processo ele já está se dando agora, né, Boulos? A campanha ela já está aí posta. Essa sua resposta, Boulos, foi bem de quem está querendo escapar da polêmica. Foi ensaiada essa sua resposta. É aquela resposta que, se eu precisar falar de campanha eleitoral e eu não quiser, essa que não, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é não. Pode parecer. Eu não sou um cara, quem me conhece sabe, Guga, de ficar em cima do muro, né? De ficar isentão, fazendo média. O dia que eu falar, eu vou ser candidato a presidente da República, eu vou vir aqui para vocês e falar, eu vou ser candidato a presidente da República, minha plataforma é essa, meu partido definiu isso, eu quero compor com não sei quem e vou fazer. Se isso acontecer. Agora, definitivamente, eu acho que a antecipação tão precoce do debate eleitoral para 2022 é ruim para a esquerda, é ruim para o país. Se a esquerda começar a ficar com intriga de campanha, e muitas vezes já brigando entre si agora, né? Glória! Como é que a gente vai poder, por exemplo, organizar uma luta contra a fome, contra o desemprego, com aquilo como é que a gente vai poder dialogar nesse momento com o que o povo está vivendo?
Se eu for falar aqui, ó, no meu bairro, ou for numa comunidade qualquer aqui na periferia de São Paulo, e começar a falar de 2022, vira espalha rodinha, ninguém quer saber. O pessoal quer saber do auxílio emergencial, o pessoal quer saber de emprego, o pessoal quer saber das respostas que a esquerda tem para dar para a situação do país, né? Isso, eu acho que claro, assim, não estou dizendo que não tem que debater 2022. Claro, esse debate você tem toda a razão, ele já está acontecendo. Agora, eu acho que nós temos que ir devagar com andor nesse debate. Temos que tentar construir, entender o momento grave que o país está vivendo, não deixar de dar as respostas de 2021 e, ao mesmo tempo, buscar chegar em 2022 de forma mais unificada. Imagine a esquerda com 3, 4, 5 candidaturas em 2022. Numa situação como essa, sabe o que pode gerar? Isso pode tirar um programa que combate a desigualdade social do segundo turno. E Bolsonaro e alguém da direita liberal do segundo turno. Se a esquerda chegar totalmente dividida e fragmentada. Se a esquerda desperdiçar as energias da nossa militância, do nosso campo, de quem quer mudança de verdade, em vez dessas energias estarem com a bateria toda focada em cima do Bolsonaro e dos neoliberais, essa energia ficar em brigas internas, dizendo quem é o melhor da esquerda. Inevitavelmente isso acontece no processo eleitoral, porque está todo mundo disputando o mesmo eleitorado, o mesmo voto. Então, eu sou a favor, de verdade, de que a gente busque pontes de uma composição do campo de esquerda para chegar em 2022 de maneira mais unificada e com melhores condições de derrotar o Bolsonaro. E começar fazendo isso, lançando nomes de candidatura. É óbvio que tem gente no meu partido, inclusive, que já veio propor para mim, conversar comigo, companheiros meus que eu respeito, você tem que lançar, porque senão os outros lançam e a gente vai ficar para trás. Mas eu não acho que isso é o que de melhor a gente pode apresentar num momento como esse, de tal gravidade. Eu acho que a gente precisa ter responsabilidade histórica, precisa ter muito juízo, né, e entender que o momento exige grandeza para que a gente tente chegar de uma maneira unificada. Isso não estou excluindo aqui que eu possa ser candidato, posso ser, né, eventualmente, mas eu acho que a construção precisa ser de uma unidade e é para isso que eu estou trabalhando. E aos que perguntam por que eu defendo você, e muitos dizem que eu sou bajulador, né? Acho que o seu discurso agora comprova tudo aquilo que a gente vem brigando e lutando aqui. E eu já tenho, inclusive, já que a gente não está entrando muito no papo da chapa, da campanha, mas eu já tenho uma chapa perfeita aqui, que depois eu te conto no off, para você, para 2022. Agora, Carlito, a chapa perfeita. Vamos saber qual que é a chapa perfeita na cabeça do Carlito. O Guga trouxe uma roda. Olha o que o Boulos falou, que se a gente contar antes, já prepara o outro lado, já causa um oba-oba dentro da esquerda, vou guardar para mais para frente. Mas aguarde e confie. Agora, essa linha de uma união de um bloco democrático para se opor a essa narrativa do negacionismo, do obscurantismo, a tudo que o Bolsonaro está tocando hoje, que é isso, né? Que é atrasando o país, para se opor a esse atraso, a esse governo que inclusive ameaça a democracia. Você vê como necessário uma união também, uma união realmente para valer, com partidos da direita democrática, gente do DEM, gente... talvez do PP, eu não sei, mas do PTB, do PSDB, se você considerar de direita. Como é que você vê essa aproximação entre a esquerda e partidos mais à direita? Ela não está muito tímida ainda? Guga, eu acho que é o seguinte, nós temos que diferenciar o que é uma frente pontual, por exemplo, pela vacinação, contra o negacionismo, pela democracia, contra o decreto de armas, contra as milícias. Esse tipo de frente tem que caber todo mundo. E nós temos que fazer o esforço máximo para trazer todos os setores. Se alguém da direita tradicional, que eu não gosto, que tem posições diferentes da minha, pega o João Dória. O João Dória, ele defender a democracia quando o Bolsonaro tenta dar um golpe, é melhor que ele defenda a democracia ou é melhor que ele esteja junto com o golpe? Para mim, é melhor que ele defenda a democracia e se construa, nesse caso, uma articulação ampla. Isso é uma coisa. Outra coisa é processo eleitoral. Numa eleição, você está discutindo e colocando na mesa projeto de país. Não tem como, numa eleição, a esquerda, por exemplo, está todo mundo junto, a esquerda junto com o João Dória, com a direita liberal, com o DEM,
Isso é impraticável, porque são projetos de países antagônicos. Quando nós vamos discutir com o povo, de norte a sul desse país, numa campanha eleitoral, por exemplo, o tema do auxílio emergencial, o tema do combate à desigualdade, o tema do emprego, do investimento público, de acabar com essa vergonhosa medida do teto de gastos para poder ter investimento no país. Nesse caso, nós defendemos uma posição e o DEM defende a mesma posição que o Bolsonaro e que o Paulo Guedes, que é a posição neoliberal de Estado mínimo e de corte de direitos. E o PSDB e o Dória defendem a mesma posição que o Bolsonaro. Então, quando você vai debater projeto de país, não tem como estar no mesmo lado as posições progressistas da esquerda de um projeto popular de aprofundamento democrático no Brasil com o DEM, com o PSDB. Agora, no debate da democracia e iniciativas amplas de defesa da democracia, tem que estar todo mundo junto. O recado está dado, inclusive, aí para os líderes de esquerda que estão procurando DEM, PSDB, imaginando que essa chapa pragmática vai trazer votos. Mas eu queria distanciar um pouco agora, um pouco do nosso papo, desse padrão da política que a gente está falando aqui, Boulos. Porque apesar do canal ser Sem Politiquês Podcast, a gente fala muito de política, mas com a linguagem direta. O que é que mudou na vida do Guilherme Boulos depois de 2020? Hoje você é mais reconhecido na rua. Recentemente a gente teve, inclusive, aqui o Maurício Meirelles também batendo papo com a gente, e ele disse que foi pra rua lá, passando por você, e ele disse que o mais absurdo é que o pessoal realmente acredita que ele é você. O que é que mudou aí da eleição de 2020 para cá, em relação à figura pública do Guilherme Boulos? Você sabe, Carlito, esse dia com o Maurício Meirelles foi muito divertido. Ele procurou a gente na campanha e falou, vamos fazer uma brincadeira. A gente falou, topou. Eu fiz durante a campanha um evento que a gente chamava Se Vira nos 50. Como não estava tendo debate, no primeiro turno, a Globo não fez debate, a maior parte das emissoras cancelaram o debate, que é uma coisa profundamente antidemocrática. Usaram o pretexto da pandemia para não fazer debate, que é um escândalo. Né? Estão fazendo programa de auditório, novela, com muito mais gente concentrada no lugar do que um debate, mas alegavam isso. A gente foi para a rua. E era o seguinte, eu ficava com o microfone aberto, e tinha um outro microfone aberto para quem passasse na rua fazer qualquer pergunta. A regra era, a pessoa tinha 50 segundos para perguntar e eu tinha 50 segundos para responder. Era o Se Vira nos 50. E aí a gente pegou uma atividade dessa, eu demorei para chegar, o Maurício Meirelles chegou antes e começou, aqui eu sou o Boulos, Se Vira nos 50, e fazendo brincadeira. O pessoal fazia as perguntas para ele e ele respondia com palhaçada. Né? Aí eu fui chegando, aí eu cheguei lá, comecei a assistir, e o que me impressionou foi justamente o que ele falou para vocês. Tinha gente, eu falei, puta, eu vou perder voto aqui, porque esse cara tá falando um monte de merda, daqui a pouco essa turma vai achar que sou eu tô ferrado. Aí eu entrei lá, a gente fez a brincadeira, ele gravou um vídeo pro canal dele com isso, foi bem divertido. Ele falou do pipódromo, que foi uma das propostas dele, por exemplo, fazer o pipódromo, para as pessoas soltarem pipa no pipódromo. Se bem que não é tão estranha essa ideia não, viu, Boulos? Porque aqui em Sergipe e em várias cidades do Nordeste tem o forródromo, que é onde acontecem as festas de forró. Então pode ter um pipódromo. Eu fui para Petrolina e tem o bodódromo. Que é onde tem a corrida de bode. Não, olha, é onde tem, eu não sei, acho que deve ter a corrida de bode, mas eu sei que tem um monte de restaurante que serve bode, né? E aí eu fui lá, eu almocei lá no bodódromo, a última vez que eu fui para Petrolina numa agenda que eu fiz lá. Mas você perguntou, Carlito, sobre o que mudou e tal na campanha. Bicho, sabe que a campanha de São Paulo, ela é uma campanha nacional, ela tem uma visibilidade nacional. Ainda mais que a nossa campanha foi muito forte nas redes sociais. Então teve um impacto muito legal, não só de ser reconhecido na rua. Aliás, hoje meu carro é mais reconhecido que eu depois dessa campanha. Mas o que pegou foi um negócio assim, isso me deixou muito, muito contente com o processo, mesmo o resultado eleitoral, a gente não tendo conseguido ganhar a eleição. Mas o que me deixou muito contente é que eu vi olho brilhando, meu irmão. Eu vi que a campanha que a gente fez despertou esperança nas pessoas. Principalmente na juventude. Muito jovem que não estava nem aí com política e acordou para a política a partir dessa campanha. Gente de mais idade que já tinha desistido da política, estava descrente e renasceu o interesse com a política pela campanha, que foi uma coisa muito verdadeira.
Sabe, o que marcou essa campanha foi uma coisa muito, muito olho no olho, muito engajamento, muita interação, um processo coletivo, com gente construindo junto, que não abriu mão de princípio, mas que ao mesmo tempo foi amplo, né, para dialogar, tentar quebrar preconceito, dialogar com a sociedade inteira. Eu acho que ali despertou uma coisa que é além de uma eleição. Acabou a eleição, mas esse caldo, esse clima, essa luz no fim do túnel que foi apontada ali, ela continuou. A gente plantou uma semente bonita nessa eleição. Eu acho que esse é o principal legado, a principal diferença entre o antes e o depois. E eu tô doido que as lideranças de esquerda tenham a humildade de se reunir com você e perguntar o que você fez diferente em 2020, para ver se eles entendem o que você entendeu. Mas enfim, é com você, meu amigo Guga. A gente ainda aqui quase pro final. Nosso amigo Boulos hoje tem um compromisso. É contigo, cabra, velho. Reta final, uma das coisas que o Boulos acertou na campanha foi usar a internet, foi se valer da internet, claro, usando quadros do CQC, que pegaram muito bem, Boulos. Você mandou bem, Boulos. Próxima campanha, me contrate. Afinal de contas, eu fiz muito aquilo ali também na vida, e foi muito da hora. Eu adorei a campanha do Boulos, foi muito criativa, realmente deu certo, todo mundo comentou. Sem dúvida aquele meme dele no carro, com a cabeça do lado de fora e tocando aquela música, e ele com a cara. Bicho, aquilo foi o seguinte, Carlito. Você sabe que eu falei para minha equipe, bicho, era uma criatividade. Eu falava, puta, tem reunião de equipe hoje. Eu falei, fudeu, o que vai vir dessa vez? Né? O que vão querer que eu faça? Né? E aí começaram a falar, o negócio do TikTok. Eu falei, ó, aí é meu limite. Dancinha de TikTok eu não vou fazer. Não fiz. Terminei a campanha, sempre falando, essa eu não faço. Aí eles me convenceram a fazer esse vídeo que você mostrou, que não era uma dancinha, mas que era tomando um suco de uva lá na janela do carro, que parece que era uma imagem que estava viralizando e não sei o quê. E foi impressionante como isso pegou e dialogou com o sentimento das pessoas. O que eu acho mais legal, bicho, é assim, nós temos que, e a nossa campanha ajudou a fazer isso, é quebrar essa imagem de uma esquerda chata que só prega para convertido, que fica falando com uma linguagem ali fechada em si mesmo, com aqueles mesmos jargões, né? E a gente ter essa leveza e essa capacidade de furar bolha, de dialogar com outras linguagens, com outros públicos. Porra, eu fui lá jogar Among Us, né, com a turma, com uma turma foi muito legal, primeiro com um grupo grande e depois com o Felipe Neto. Eu nunca tinha, minhas filhas jogavam, me ensinaram, eu nunca tinha jogado, mas ali foi um espaço que o jogo de Among Us, na verdade, foi um momento e uma oportunidade para dialogar com um público jovem que não ia assistir o horário eleitoral, ou não ia ouvir um vídeo de política, ou eventualmente nem viria aqui no canal, no YouTube, para pensar assim, política, tema, porque não era o interesse. Mas você vai nesse lugar e deixa uma mensagem. E saber deixar isso sem ser um negócio pedante, sem ser um negócio arrogante, sem ser um negócio daquela linguagem amarrada. Eu acho que esse é o desafio que a gente tem. Se a gente quer ganhar do Bolsonaro em 2022, a gente vai precisar saber usar bem a comunicação de rede. Claro, tem que derrubar a narrativa dele. Para derrubar a narrativa, você tem que criar uma que também acabe seduzindo, atraindo pessoas que às vezes não estão dispostas a te ouvir, né? Não é simples convencer alguém, e vocês conseguiram. Mas agora, o Boulos é fácil, que ele seduz a pessoa quando ele está conversando com a pessoa. Então é fácil ouvir ele. O Adnet, eu falo de lado para poder conquistar. Ele tem toda uma artimanha. Agora, bom, só para terminar, estamos na reta final, saindo aí um pouco da política. Se você nunca tivesse entrado na política, quando você era pequenininho, Boulos criancinha, qual que era aquele sonho mesmo de menino, assim? O que você queria? Ser astronauta, jogar futebol? Isso. Eu queria ser jogador de futebol. Eu sou corintiano. Você sabe, meu pai me levava para ir. Minhas principais lembranças da infância eram no estádio de futebol. Meu pai me levava para ir para jogo, eu era aficionado, sabia todo o time de cor, e lia as coisas do Corinthians, e tinha não sei quantas camisetas do time, e ia na torcida. Isso,
desenvolvi logo cedo, muito moleque, uma paixão pelo futebol. Moleque, eu sempre fui meio perna de pau, cara. A posição que eu me dei melhor, goleiro, né, eu jogava no gol, e zagueiro, que era aquele zagueiro do açougue, sabe? Carniceiro, era na canela, era no joelho, né? Eu nunca, a minha paixão pelo futebol nunca trouxe junto uma habilidade que eu gostaria de ter. Mas o meu sonho de moleque era ser jogador do Corinthians. Dá. Se você tá nesse nível de futebol, no Corinthians dá. No São Paulo, acho que já não consegue passar, não. Pô, ô Guga, é um péssimo momento para você mencionar isso, né, bicho? Eu, se fosse São Paulino, se fosse você, eu omitiria o time num momento como esse. Não entraria nessa polêmica. Mas a gente já trouxe gente pior aqui, o Maurício Meirelles torce pro Botafogo, até convidei ele para vir assistir a um jogo aqui em Aracaju, porque como o Botafogo caiu para a segunda divisão, e Sergipe tem um time na segunda divisão, que é o Confiança, eu disse que ele é bem-vindo aqui para assistir o jogo do Botafogo aqui em Aracaju. Galera, infelizmente, estouramos o tempo, Boulos tem outros compromissos, já deu uma moral pra gente mais uma vez. Primeira vez nesse ano ainda, Boulos. Ano passado você falou muito com a gente, esse ano é a primeira, e esse ano a gente vai mais uma vez encher o saco do Boulos aí. Daqui a alguns meses, claro. Daqui a alguns meses a gente procura mais uma vez. Grande Guilherme Boulos, obrigado pelo tempo, obrigado aí por essa atenção que você deu pra gente. E ano que vem, vocês já sabem, né, galera? Boulos vai ser candidato a presidente. Ninguém tem dúvida. Ele fez aqui... Eu tenho outro palpite, mas... Merda, bicho. O Guga tá sabendo mais da minha vida do que eu, porra. Já tá me declarando candidato a presidente da República. Ó, a minha chapa aqui com o Boulos, a minha chapa já tem 18 pontos agora aqui, viu, Boulos? A chapa que eu tô casando aqui pra você. E o nosso produtor, o Léo, que é bolsominion arrependido, ele disse que ele e a mãe dele votariam na chapa que eu montei aqui. Pra você... junto com esse outro candidato aqui. Então, já começa em segundo lugar, tecnicamente empatado com o Bolsonaro, porque ele tem 24 pontos, e você e essa outra pessoa que eu estou imaginando teriam já 18. Então, vamos embora para frente, até porque os dois são os dois que estão entendendo melhor as redes sociais. Então, eu queria agradecer a você, meu amigo, mais uma vez, pela consideração com o meu trabalho, pelo respeito. Queria dizer que pode contar comigo para o que você precisar, que para quem quer ampliar o debate, quem quer levar a discussão política para um nível mais direto, mais próximo do povo, vai ter sempre o meu apoio, independente de ligação política, se é do PT, PSOL, PDT, PCdoB. Queria agradecer a você por estar aqui e espero que em 2022 a gente não veja o que aconteceu no Rio de Janeiro, que a gente teve um segundo turno entre Crivella e Eduardo Paes, porque a esquerda não se entendeu. Com certeza, Carlito, não vamos viver isso. Nós não vamos permitir que o Brasil esteja tão mal servido em 2022. Chega a me dar esperança, rapaz, ouvir você falando isso. Vou dizer para vocês, olha, eu quero agradecer muito o bate-papo, mais uma vez. Estou à disposição, vamos fazer uma nova conversa. Vamos deixar para fazer mais no segundo semestre, quando as coisas estiverem melhor definidas, porque a gente faz um papo já em cima de definições mais concretas. Eu acho que é no final do ano, mais para o final do ano, que as coisas vão estar mais claras para o cenário de 2022, para qual vai ser o xadrez, e eu venho aqui de novo com o maior prazer para a gente bater um papo, para ver se o Guga, na previsão de mandinar dele, se ele acertou, se ele não acertou. Mas é isso aí, gente. Obrigado. É isso aí, Boulos. Guga, encerra aí hoje, já que você começou. É com você, meu amigo. Pode encerrar. Obrigado mais uma vez, Guilherme Boulos. Obrigado mais uma vez, meu amigo Carlito, Léo, nosso produtor, e você que a cadeira tá me sabotando. Até semana que vem, até essa semana tem mais, talvez. Eu não sei que dia vai sair. Pode ser que tenha mais um essa semana. E o Daniel Silveira continue preso enquanto vocês vão estar vendo esse vídeo também. Pague o meu celular. Eu tô processando ele, vai ter que pagar. É nóis. É mais, Boulos. Valeu, Carlito. Valeu.